E aí, olha só, enquanto o mundo da tecnologia está assim completamente pirando nos modelos de linguagem grandes, os LLMs, um dos pioneiros mais importantes da inteligência artificial, um cara chamado Richard Sutton, tem uma visão totalmente diferente. Na verdade, uma visão bem crítica. Para ele, a gente pode estar indo para um beco sem saída. Vamos entender essa história. Mas quem é Richard Sutton para dizer isso, né? Bom, ele é simplesmente um dos pais do aprendizado por reforço e já ganhou um prêmio Turing, que é basicamente o prêmio Nobel da ciência da computação. Então, quando um cara desse calibre fala que os LLMs talvez não sejam o futuro, vale a pena, no mínimo, a gente parar para ouvir. Então, o ponto central da nossa análise aqui é justamente esse argumento super provocador do Sutton. O caminho que a IA está seguindo hoje, que é totalmente dominado pelos LLMs, pode estar fundamentalmente equivocado. Para sacar o ponto de vista dele, a gente precisa entender duas filosofias bem diferentes. Pensa assim, de um lado a gente tem o jeito LLM. Ele aprende lendo basicamente a internet inteira, todo o texto que a humanidade já produziu. Para quê? Para prever a próxima palavra. É um mestre da imitação. Do outro lado, a gente tem o jeito RL, do aprendizado por reforço. Esse aprende interagindo direto com o mundo, na base da tentativa e erro, para conseguir atingir um objetivo, uma recompensa. São duas abordagens, assim, completamente distintas na sua essência. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que o Sutton acredita que essa coisa de só imitar o que a gente fala não é o suficiente? Quais são os limites disso? A crítica toda dele pode ser resumida numa pergunta bem direta. Existe uma diferença gigantesca entre modelar a linguagem e modelar a realidade. E o argumento do Sutton é que os LLMs são gênios na primeira parte, mas são um fracasso total na segunda. E essa crítica se divide em alguns pontos bem importantes. Primeiro, um LLM é ótimo em prever o que um humano provavelmente digitaria em seguida, mas ele não tem a menor ideia do que vai de fato acontecer no mundo real. Segundo, falta para ele o que a gente chama de verdade fundamental, um chão de realidade para checar se o que ele sabe é verdade. Ele também não consegue ser surpreendido por algo que acontece no mundo e usar isso para aprender de verdade. E o mais importante, ele não tem um objetivo concreto no mundo lá fora. E esse conceito de verdade fundamental, ou ground truth, é a chave de tudo. Pensa nisso como a prova dos 9. É a realidade, pura e simples. Quando se faz uma previsão e se olha o que realmente aconteceu, a realidade é a sua ground truth. Para o Sutton, os LLMs simplesmente não têm acesso a isso. O universo deles é feito de texto, não tem consequências reais para testar as crenças que eles formam. E é aqui que a gente chega no coração do argumento dele. O Sutton define inteligência de uma forma bem específica. É a capacidade de agir para alcançar objetivos. E vamos ser sinceros, prever a próxima palavra num texto não é um objetivo no mundo real. É, na verdade, um exercício de imitação. Para ele, se não tem um objetivo de verdade, não tem inteligência de verdade. Simples assim. Tá, então se imitar é o problema, qual seria a solução? Bom, o Sutton aponta para uma direção completamente diferente. Um modelo de IA que seja baseado em como os animais, e isso nos inclui os seres humanos, realmente aprendem. E esse é o famoso ciclo do aprendizado por reforço. É um processo super simples, mas ao mesmo tempo super poderoso. Um agente, que pode ser um bicho ou uma IA, faz alguma coisa no mundo. Aí ele observa o que aconteceu. Baseado nisso, ele recebe um feedback, uma recompensa se foi bom ou uma punição se foi ruim. E aí ele usa essa experiência para se ajustar e tentar fazer melhor da próxima vez. É um ciclo que nunca para, aprendendo sempre pela ação. Cara, essa frase do esquilo, ela resume a filosofia dele de um jeito perfeito. Para ele, a base da inteligência, que é aprender com a experiência e ter objetivos, não é algo exclusivo nosso, dos humanos. Todos os animais compartilham isso. A provocação dele é a seguinte: se a gente conseguisse replicar o jeito que um simples esquilo aprende a se virar no mundo dele, a gente já teria resolvido, 90% do problema da IA. O resto seria só detalhe. E isso meio que vira de cabeça para baixo a lógica que muita gente usa na IA. Em vez de focar naquelas habilidades humanas super complexas, tipo jogar xadrez ou fazer cálculo, coisas que a IA, aliás, já faz melhor que a gente, o Sutton diz que a gente devia focar nos princípios básicos de aprendizado que a gente divide com todo o reino animal. A linguagem, para ele, é só uma fina camada na superfície da inteligência. E essa linha de raciocínio toda não vem do nada. Ela se conecta diretamente com o ensaio mais famoso dele, um texto chamado A Lição Amarga. Vamos entender como essa lição se encaixa nesse debate todo sobre IA hoje em dia. A lição amarga é uma ideia muito forte. Resumindo, a história da IA mostra uma coisa. Sempre que duas abordagens competiram,
uma baseada em colocar regras e conhecimento humano na máquina à mão, e a outra baseada em aprendizado geral com muito poder computacional, a segunda abordagem sempre venceu no longo prazo. A lição é amarga porque ela mostra que nossas tentativas de embutir nosso conhecimento são menos eficientes do que deixar a computação bruta aprender sozinha. Aí vem a pergunta de $1 milhão. E os LLMs? Eles se encaixam nessa lição amarga? É complicado. Por um lado, sim, claro, eles usam uma quantidade absurda de computação. Mas, por outro lado, eles são totalmente dependentes do conhecimento humano que está na internet. A previsão do Sutton é que isso faz deles só uma etapa no caminho. A verdadeira revolução para ele vai vir com sistemas que criam os próprios dados através da experiência, superando os limites do que a humanidade já produziu. Agora, para fechar, a gente vai sair um pouco do debate técnico, porque o Sutton nos leva para uma reflexão filosófica. E olha, é uma visão profunda e, surpreendentemente, bem otimista sobre o nosso futuro com a inteligência. Sutton lança uma ideia gigante. Para ele, a IA marca uma mudança fundamental em como as coisas complexas e inteligentes aparecem no universo. A gente está saindo de uma era de replicação, como a evolução biológica, e entrando numa era do design. Ele enxerga a história do universo em 4 grandes estágios. Primeiro, só a matéria, poeira e estrelas. Depois, a vida, que surge e se espalha pela replicação, pela evolução. O terceiro estágio é a humanidade, um tipo de vida replicadora que, de repente, começa a entender e a usar o design. E agora, a gente estaria entrando no 4º estágio, a IA, onde a própria inteligência passa a ser algo que a gente cria, que a gente projeta. Nessa visão, a gente não é o fim da linha, mas sim uma ponte. E essa visão dele é muito otimista, né? Totalmente na contramão daquele discurso de medo. Em vez de ver a IA como uma ameaça que vai nos destruir, o Sutton a vê como o próximo passo natural da evolução da inteligência no cosmos. Seria uma conquista monumental da própria vida, e a humanidade seria catalisadora dessa transição incrível. E isso nos deixa com a pergunta final e super provocadora do Sutton. O jeito que a gente encara o futuro da IA não é um fato, é uma escolha. A gente deve ver essa nova inteligência como uma força estranha para ser controlada e temida? Ou como os nossos descendentes, a nossa prole, cuja potencial a gente deveria celebrar? Uma questão bem fundamental para a gente ficar pensando.